acústica é uma área da física que está relacionada ao estudo do som. O som, nada menos, ele é um fenômeno ondulatório que está presente na maioria dos objetos existentes. Ele se propaga através dos diversos tipos de estados físicos da matéria. Em acústica, a gente tem os meios de propagação do som, a gente tem a velocidade que ele se propaga, temos também a aeroacústica, que é uma subdivisão do som, temos a qualidade do som, que entra nessa área a intensidade, o timbre do som e a altura. Esses são os ditos baixo e alto, grave e agudo, forte e fraco. Mas a gente vai ver depois. A gente vai falar um pouco sobre a acústica direcionada aos instrumentos, à música, como instrumentos de corda, de sopro e de percussão. E outras curiosidades e fatos sobre essa área da física, que é a acústica. Na qualidade do som, nós temos a altura. A altura é uma qualidade que nos permite diferenciar e distinguir o som em agudo e grave, a partir da frequência que é emitida pelo som. Um som com baixa frequência, com ondas sonoras menores, é chamado de grave. E um som com uma frequência maior, com ondas sonoras longas, é chamado de agudo. A gente pode comparar isso à voz masculina e feminina. O homem tende a ter uma voz com grave, com uma frequência menor do que as mulheres. As mulheres, elas têm uma voz aguda, com uma frequência sonora. Na música, a gente costuma dizer que o som grave é um som baixo e o som agudo é um som alto. A guitarra é um instrumento de corda, então essa frequência vai depender das vibrações da corda. Isso tem muito a ver com a intensidade de como eu vou tocar também. Mas como a guitarra ela tem cordas muito distintas, tem cordas tanto graves como cordas agudas, ela tem uma diferença entre a frequência sonora. A gente pode ver agora. Então, a corda aguda, ela teve uma frequência maior, um som muito maior. Ela emitiu um som mais limpo, enquanto a corda grave, ela dá uma sensação de baixo. Então, ela tem uma vibração muito menor comparada à corda aguda. Quando percebemos um som fraco ou forte, estamos na verdade classificando sua intensidade. A definição de intensidade está diretamente ligada à energia de ativação que a onda transporta. E há dois tipos de intensidades: a intensidade física ou energética e a intensidade fisiológica ou nível sonoro. Timbre é a característica peculiar do som. Cada onda sonora possui um formato característico, que depende do material que produziu o som. Isso é o timbre do som. Timbre é o que diferencia dois sons da mesma frequência. Por exemplo, a nota Dó, tocada no violão, tem um som muito diferente da nota Dó, tocada num teclado ou numa flauta. Velocidade e propagação do som. A velocidade do som no ar, em condições normais de pressão ao nível do mar, em temperatura de 20 graus Celsius, é de 343 metros por segundo. Já a velocidade do som na água, nas mesmas condições de temperatura e pressão, é de 1.450 metros por segundo, ou seja, 4 vezes maior. O estado físico da matéria, dos materiais que estão sendo usados para medir a velocidade do som, são muito influenciáveis na sua velocidade, pois quanto mais sólido, mais rapidamente o som se propaga, e quanto líquido e o gás, mais lentamente vai ficando. A temperatura também influencia bastante, pois quanto mais quente, mais rápido a sua propagação, e quanto mais frio, mais lenta. Barreira do som. Quando um avião atinge uma velocidade muito alta, surgem ondas de pressão que se deslocam com a velocidade do som. Se a velocidade do avião apresentar a mesma velocidade das ondas de pressão, ele passará a comprimir essas ondas. Nessa situação, o avião se desloca junto com o seu som. Essas ondas vão se acumulando na frente do avião e cria-se uma verdadeira barreira de som.
Ao alcançar uma velocidade supersônica, uma onda de choque é produzida devido ao acúmulo de ar comprimido. Essa onda de choque pode atingir a superfície, formando um forte estrondo. O som no vácuo. O som é uma onda que se propaga em determinado meio, transportando apenas energia e não transporta matéria. As ondas sonoras são ondas mecânicas, que necessitam de um meio material para transportar energia, ou seja, elas não se propagam no vácuo. Ao contrário do som, a luz é uma onda eletromagnética e não mecânica, por isso ela se propaga no vácuo. E quanto à direção da propagação, o som é considerado uma onda longitudinal, pois a vibração ocorre na mesma direção da propagação. Quanto à direção da propagação, o som é considerado uma onda longitudinal, portanto, a vibração ocorre na mesma direção do movimento. Velocidade do som em diferentes meios. A velocidade de propagação do som depende da densidade e do módulo de elasticidade volumétrica do meio. Nos gases em particular, depende muito do gás. Vai da temperatura absoluta do gás e de sua massa molar. Conforme as tabelas a seguir, nós apresentamos o valor da velocidade do som para diferentes meios de transmissão, de propagação do som. E na outra tabela apresentamos os valores da variação de velocidade do som no ar em função de temperatura. Absorção sonora dos materiais. A capacidade de absorção sonora dos materiais é uma característica comum de todos os materiais de construção, diferenciando só pelo seu grau de absorção e a maneira que promovem a absorção. A absorção sonora consiste em reduzir ao máximo a reflexão de energia que incide sobre a superfície. A energia absorvida parcialmente dissipada como energia térmica, parcialmente transmitida. O que caracteriza um bom material absorvente? Um bom material absorvente é um material que respira, ou seja, ele deixa as moléculas do ar entrar e se movimentar em seu interior, como lã de vidro, lã de rocha e espumas acústicas. Reflexão. A onda reflectiva determinada com a superfície reflectora é um ângulo igual determinado pela onda incidente. A vibração é a composição do som direto mais seus refletores. O intervalo de tempo entre a chegada do raio direto e a chegada do raio reflector é determinado pela distância percorrida de cada um deles, mas como normalmente o raio direto percorre menor distância, é o primeiro a alcançar o receptor. Quando bem explorado arquitetonicamente por meio de formas direcionalmente proporcionadas dos espelhos acústicos, é um excelente instrumento para permitir o esforço e a distribuição do som, aumentando a intensidade e a homogeneidade no ambiente. A aeroacústica é uma área de estudo da acústica que estuda a geração do som ou ruído, gerado tanto através da movimentação turbulenta do fluido ou através de forças aerodinâmicas interagindo com superfícies. A geração do ruído também pode ser associada com variações periódicas em escoamentos, podendo existir teorias científicas completas acerca de geração de som por escoamentos aerodinâmicos. Estudos experimentais mostram-se de grandes valores para tal estudo. As fontes sonoras fazem parte do nosso dia a dia, apesar de normalmente nós não fazemos a relação entre elas e estudos da física. Essas fontes são capazes de produzir vibrações por meio de quais são transmitidas moléculas, o que causa a onda de pressão que passa a se propagar a onda ao atingir os nossos ouvidos. Faz com que o tímpano vibre, enviando para o nosso cérebro impulsos que produzem sensação sonora. O meio em que mais comumente essa onda se propaga é o ar, mas também pode se propagar em meios como líquidos ou ainda... O meio em que mais comumente O meio em que mais comumente essa onda se propaga é o ar, mas também pode se propagar em meios como líquidos ou ainda gases. Como exemplos de fontes sonoras podemos
citar instrumentos musicais como o violão e a bateria, por exemplo, ou ainda o nosso aparelho fonador. Tubo. Podemos dizer que um tubo sonoro é basicamente uma coluna de ar onde são produzidas ondas estacionárias longitudinais. Essas ondas são produzidas pela superposição de ondas de pressão que são geradas em uma extremidade com as ondas refletidas na outra extremidade. A relação entre essas grandezas foi provada matematicamente pelo britânico Brooke Taylor, onde você pode determinar a velocidade de propagação de uma onda numa corda utilizando a equação conhecida como fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor para as cordas vibrantes. Pode-se provar que, para a propagação em impulso transversal ou de uma onda periódica transversal numa corda, a velocidade com que uma onda periódica se propaga depende da densidade linear de massa da corda e da intensidade da força tensória a que ela está sujeita. As ondas periódicas são originadas por fontes que executam oscilações periódicas, são repetidas em intervalos de tempos iguais. Sendo assim, podemos dizer que a propagação de uma onda periódica em um meio homogêneo e isótropo é um movimento uniforme, com a onda se propagando com velocidade constante. Harmônicos de uma corda vibrante. Os harmônicos de uma corda vibrante são as várias possíveis frequências naturais das ondas estacionárias, que surgem em cordas tensas, sob a ação de forças tensórias e de intensidade, com massa e comprimento e densidade linear de massa. As cordas vibrantes. As cordas vibrantes correspondem a fios flexíveis e tracionados, em seus extremos, utilizados em instrumentos musicais como violão, guitarra, cavaquinho, entre outros. A maioria dos resultados em estudos práticos são obtidos através de análise chamada analogia aeroacústica, onde as equações governantes da mecânica do fluido são combinadas com equações de ondas clássicas. Apesar de existirem várias analogias para a geração do som, a mais comum e a mais utilizada é a analogia de Light-Hill, proposta pela primeira vez por James Light-Hill na década de 1950, quando a geração do som associada com motores a jato estavam começando a ser estudada por cientistas da época, aeroacústicas computacional, de abreviação em inglês CAA, e é aplicada em computadores programados é a aplicação de computadores programados para resolver, através de métodos numéricos, problemas aeroacústicos. O volume não está relacionado com a altura. A altura é a qualidade do som, está relacionada com a frequência, e o volume está relacionado com a intensidade sonora. 2. Não podemos ouvir sons muito altos. O ouvido humano tem uma limitação de no mínimo 20 Hz e no máximo 20.000 Hz. 3. O som é mais rápido nos sólidos. O som é uma onda mecânica. Isso significa que ondas sonoras precisam de um meio para se propagar. Isso significa que elas não se propagam no vácuo. O meu experimento é sobre a propagação do som. Aqui a gente fez um tipo de xilofone de vidro ou de água. O xilofone ele é um instrumento musical de percussão, que são basicamente um monte de lâminas, onde cada uma tem um timbre determinado, desde mais agudos até mais graves. Aqui a gente fez com 4 copos. A gente utilizou para medir cada líquido no copo uma jarra com um medidor do lado. Pode ser também um copo, mas que tem as medidas. E eu utilizei um suco de morango para poder visualizar, né? Um pozinho de morango para poder visualizar melhor o líquido. Então eu vou demonstrar primeiro aqui, depois eu vou explicar o que aconteceu durante o experimento. Então, o que aconteceu, né? O que fez essa sonoridade? Quando a gente toca com a colher no copo, o copo acaba vibrando. Essa vibração acaba saindo para o ar, assim, o copo emitindo um som baseado na quantidade de líquido presente no copo. A gente pode ver a diferença entre o copo de 25
e o de 135. O copo de 25 ele tem uma ocupação menor do líquido, então isso faz que ele tenha uma frequência muito maior entre as partículas que estão ali. Isso faz o som emitir bem mais alto, numa frequência aguda, tem uma frequência muito maior. Enquanto o copo de 65 ele tem uma ocupação muito maior do espaço, assim fazendo ter uma frequência menor, duração menor, emitindo um som mais grave, não tão agudo como o primeiro. É a experiência sobre propagação do som.